Olá, sejam bem-vindos. Você está no programa A Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. O nosso convidado de hoje é o professor de História do Instituto Federal de Alagoas, pós-graduado e mestrando em História pela Universidade Federal de Alagoas, Gustavo Pessoa. O nosso entrevistado de hoje é o secretário de Segurança Pública do Estado de Alagoas, Alfredo Gaspar. Doutor Alfredo, seja bem-vindo. Satisfação é minha, Cícero, João, Gustavo. É uma enorme honra poder discutir Alagoas na presença de jornalistas tão ilustres. A gente que agradece, doutor Alfredo. O senhor teve uma primeira passagem pela segurança pública, retornou ao Ministério Público e há cerca de um ano voltou a comandar a pasta da segurança pública aqui em Alagoas. Gostaria que o senhor fizesse um paralelo entre esses dois períodos. Qual o maior legado o senhor acredita que deixará aqui para a segurança pública de Alagoas? Olha, o maior legado, eu não tenho dúvida nenhuma, é a integração na política de segurança pública, sem protagonista. Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Perícia Oficial, todos têm papéis fundamentais. E a integração plantada, não apenas na teoria, mas também na prática. Eu nunca deixo ter um desses personagens como coadjuvantes, nem o papel principal. Todos têm que estrelar como os principais atores. É isso que eu tenho pregado. Não dá para haver integração quando você quer botar um ou outro no papel de protagonista. Ou vão todos ou não vai nenhum. No caso, estão todos como protagonistas. Esse é o maior legado, a integração. Os centros integrados de segurança pública... Tem funcionado bem, secretário? Essa integração? Essa integração ela é algo para ser regada todo dia. Você tem que deixar as vaidades de lado e entender que só se entrega segurança pública de qualidade quando essas forças estão unidas. É fácil? Não é fácil, porque a integração, em casa você muitas vezes tem problema. Imagine você integrar instituições que já brilham por si próprio. Então essa é a grande jornada da segurança, é buscar manter essa equipe integrada. E em relação a esses dois períodos, secretário, o senhor foi secretário, né, teve uma primeira passagem, depois teve que retornar ao Ministério Público e agora volta a comandar a segurança pública. O senhor encontrou momentos diferentes, estruturas diferentes, como o senhor faria um paralelo entre esses dois períodos? Encontrei duas situações bem distintas. A primeira, quando assumi a Secretaria de Segurança Pública em 2015, apesar de ter experiência com aparelho policial, eu ainda não tinha exercido essa função. Então tudo para mim era muito novo. O Estado estava há 10 anos como o mais violento da nação e Maceió era a capital mais violenta também do Brasil e a quinta do mundo também há 10 anos, ou seja, eram posições nefastas consolidadas. Em 2015, na nossa passagem, tivemos a maior redução de homicídios no Brasil. Ali já foi um ponto de inflexão muito importante nessa curva da criminalidade. Saí em fevereiro por conta da decisão do Supremo, que membro do Ministério Público não podia permanecer, e retornei agora em 2021. E estou entregando a segurança pública em 2021 com exatos 50% de redução de crimes de homicídio em relação a 2014, de quando eu assumi. Nós vamos ter agora o ano menos violento da década, um ano com menos homicídio dos últimos 10 anos. Eu posso dizer sem medo de errar dos últimos 20 anos. Mas, a bem da estatística, que em Alagoas só apareceu dos últimos 10 anos, eu estou falando dos últimos 10 anos. Quando assumi a segurança pública, nós tínhamos só exemplificando rápido, sim, mais de 2.200 homicídios por ano. Estamos entregando agora com 1.130, 1.140 homicídios, mais ou menos isso. É exatamente 50%. A capital, que já teve mais de 800 homicídios, nós vamos entregar à capital por volta de 320 homicídios
se muito for, seja mais de 50% daquilo que era. Roubo a ônibus, roubo a coletivo, em um ano 1.200 assaltos. Este ano todinho nós vamos entregar com o menor número de assaltos, 34. Era uma quinzena, era menos do que uma quinzena do que acontecia quando nós assumimos. Então, roubos de rua, 12 mil roubos de rua, nós vamos entregar com 1/3 disso aí. Então, são várias confrontos, por exemplo, que se fala muito. Vou entregar Maceió, vou entregar Alagoas com o menor número de confrontos dos últimos 8 anos entre agentes do Estado e criminosos. Então, assim, a gente conseguiu chegar a um patamar de inflexão verdadeira. Que esse patamar, que é importante frisar, ele era 2,5 vezes e já chegou a ser 3 vezes o número da média de mortes por 100 mil habitantes. Enquanto o Brasil tinha 28, Alagoas chegou até muito próximo de 80. Eram números estarrecedores. Hoje nós vamos entregar 2021 exatamente ali por volta da média do Brasil. Então, Alagoas, nesse cenário de criminalidade, ela está com uma inflexão consistente e que muito nos orgulha. Vamos indo. Secretário Alfredo, nos últimos anos aqui em Alagoas foram realizadas uma série de operações contra figurões da política, do setor econômico, como a Gabiru, a Rodoleiro, a Taturana. O senhor, com a sua vasta experiência no Ministério Público Estadual, agora na Secretaria de Segurança, o que o senhor pode afirmar em relação a qual crime mais difícil de se combater, o do dia a dia ou do colarinho branco? Olha, o do dia a dia pela quantidade, o do colarinho branco pela inacessibilidade. São duas coisas distintas. Eu fui promotor, coordenei o grupo de combate ao crime organizado por mais de 5 anos no Ministério Público de Alagoas e o Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado dos Ministérios Públicos do Brasil. Vi de perto a dificuldade de se combater o crime de corrupção envolvendo grandes figuras. Infelizmente, a nossa legislação, que deu uma aperfeiçoada, mas agora está em um momento muito crítico. As ferramentas de controle, as próprias instituições de controle e fiscalização estão muito enfraquecidas. A atual legislação protege o corrupto? Ela sempre foi feita para proteger o criminoso. Quando é um criminoso de um grau maior, ele vai conseguir sempre amparo na legislação. Doutor Alfredo, e a questão de tecnologia, de pessoal do Ministério Público, existe essa falta, essa carência de fato? Olha, não falaria só o Ministério Público, falaria em todo o setor público brasileiro. Foi aberta uma avenida para se gastar dinheiro público com muita facilidade, jogando dinheiro público fora e permeado por corrupção, e cada vez foi se estreitando a avenida do Estado brasileiro. O Estado brasileiro sempre é o funcionário ou as empresas que pertencem ao Estado brasileiro que são responsabilizadas. E aí ninguém olha a má gestão, ninguém olha o desvio do caixa. Então, assim, o Brasil, ele com esse Estado mínimo, ele desaparelhou as instituições no sentido de que abandonou o cidadão à própria sorte. Para você ter um hospital, estou falando a nível de país, para você ter um tratamento um pouco mais digno, você tem que se submeter a um plano de saúde. A gente vê hoje as dificuldades desses hospitais filantrópicos, por exemplo, de levar adiante o SUS. As escolas públicas, uma dificuldade muito grande de você conter a evasão escolar e ter uma educação de qualidade, o serviço público muito precarizado. Enfim, o Brasil, ele procurou se reinventar destruindo o serviço público. Quero chamar aqui ao debate o nosso convidado de hoje, que a gente agradece a participação, professor, historiador Gustavo Pessoa. Gustavo, dentro desse contexto que foi falado aqui, eu queria a sua participação,
alguma pergunta ao nosso entrevistado, como você vê essa relação, né, da sociedade com esses números da segurança pública, enfim. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite, né, da equipe aqui da TV Band Nordeste, na figura do João, sua Cícero, dizer para o Alfredo que é sempre assim, importante, né, trazê-lo para o debate, ter acesso a esses números da área de segurança, que ao meu ver são muito importantes, que de alguma forma demonstram avanços, né, que podem ser observados no cotidiano das pessoas. Mas eu quero tocar em alguns temas aqui. Fica à vontade, espinhosos. Assim, o Alfredo é um homem, é um operador do direito que recentemente se lançou na política institucional, né, disputou a prefeitura de Maceió e teve uma votação significativa. E muito tem se discutido, na verdade, Alfredo, nos últimos tempos, a relação entre os operadores de direito e a política, sobretudo por conta da Operação Lava Jato. Não resta dúvida de que o combate à corrupção é uma tarefa, é uma missão de todos aqueles que estão na vida pública, e não resta dúvida de que a corrupção ela deteriora as bases do Estado democrático. E a Operação Lava Jato, a princípio, se apresentava como uma possibilidade de pavimentar o caminho para que o Brasil pudesse superar, né, esses laços de patrimonialismo, né, que resultam numa corrupção generalizada. Mas, ao mesmo tempo, hoje a Operação Lava Jato ela é objeto de muitas polêmicas, de muitas opiniões controversas. Por quê? Porque muitas das decisões que foram tomadas pelo então juiz, né, responsável pelos julgamentos, o Sérgio Moro, foram revogadas pelo Supremo Tribunal Federal. E vários daqueles homens envolvidos naquela operação, procuradores e o próprio juiz, eles se lançam na política quando eram acusados de estarem fazendo política na condução da operação, com partidarismo, proselitismo, enfim. É importante lembrar que o próprio juiz Sérgio Moro, né, ele fez parte do governo Bolsonaro, o governo que talvez mais tenha se beneficiado naquela ocasião da decisão de retirar da disputa o candidato até então favorito. Com base nisso, Alfredo, eu queria saber qual a tua opinião sobre o legado da Operação Lava Jato para o Brasil e até que ponto é saudável se combater a corrupção ao mesmo tempo se corrompendo, ou seja, sem respeitar o direito legal, o Estado de Direito e os limites, né, institucionais que estão colocados, né, para aqueles que conduzem operações como essa, como a Operação Lava Jato. Secretário. Gustavo, eu acho as suas pontuações muito importantes na discussão. Primeiro, eu gostaria de deixar registrado que eu sou um defensor ardoroso da Operação Lava Jato, por tudo que a Operação Lava Jato fez pelo país e passou a limpo essas estruturas políticas empresariais totalmente corrompidas. Pessoas que antes eram totalmente inacessíveis ao império da lei, passaram a ser investigadas por tudo aquilo que tinham produzido de maléfico. As grandes empreiteiras do país, por exemplo, os grandes bancos, os grandes políticos desta nação, e aí eu gosto de deixar um ponto também claro. Eu não sou adepto a ideologias nem fanatismo. Eu sou uma pessoa nesse aspecto muito moderada e sei reconhecer o que é bom e o que é ruim de qualquer uma das partes. Então, entre os prós e os contras, eu não tenho dúvida nenhuma que a Operação Lava Jato foi um divisor de águas para a nação brasileira. Foi a tal ponto de ruptura que as instituições elas estão sofrendo agora as consequências da união da esquerda e da direita com o mesmo objetivo de enfraquecer os órgãos de fiscalização e a legislação que permita a punição. Quanto à pessoa, e aí personificando a atuação do juiz ou dos procuradores, não deve ter sido fácil o percurso que foi traçado para combater alguns dos maiores criminosos da nação. Acho que se chegou a um ponto tal que não restou outra alternativa a essas figuras que não sejam sair do mundo jurídico e ingressar no mundo político, porque se chega um momento, eu passei por isso como membro do GECOC,
pedi a prisão de mais de 15 prefeitos, mais de 50 vereadores, fui para a linha de frente e não tinha interesse nenhum político, nem foi isso que me levou à política, não. O que me levou à política foi a minha passagem pela segurança pública. Eu posso dizer, sem medo de errar, que o sistema é corrupto e foi feito para proteger o criminoso. Então a Lava Jato, ela pode ter cometido excessos? Pode. A Lava Jato poderia ter correções de rumo? Deveria. Mas daí se usar essas correções de rumo ou esses eventuais excessos para enfraquecer a legislação e os órgãos de fiscalização, eu sou completamente contra. O Brasil vai pagar um preço muito caro por esse pós-Lava Jato. Mas, secretário, isso está acontecendo justamente num governo que, né, alçou ao comando do país, né, sob a égide, sob a justificativa de combater a corrupção, né, que é o governo Bolsonaro. E a gente tem visto aí investidas contra o Ministério Público, enfim. Não é meio contraditória essa questão? Olha, essa questão tem que ser respondida pelo presidente e pelos integrantes do seu governo. Eu tenho um olhar crítico absolutamente, como eu lhe falei, de forma moderada, mas então o senhor não se arrepende de ter apoiado o presidente Bolsonaro, por exemplo? Olha, até hoje eu nunca tomei uma decisão para me arrepender, graças a Deus. Agora, naquela hora, havia duas escolhas. O PT, que tinha saído de um sistema de corrupção absoluta, e alguém que estava se propondo aí contra todo o sistema. Acho que o Bolsonaro, ele pecou muito nos excessos, nas brigas infantis, nas temáticas que não precisavam ter sido trazidas à tona, mas também cometeu acertos. Assim como eu também posso olhar para outros governos e identificar erros e acertos, mas não achava justo naquele momento que o PT se mantivesse no poder diante de tanta corrupção que foi exposta. E hoje, numa possível disputa Lula e Bolsonaro, o senhor apoiaria quem? Olha, vou refletir bastante. Eu tendo a não votar no Lula. Por quê? Por tudo aquilo que já ocorreu. E cada vez mais me decepciono com algumas atitudes do Bolsonaro. Agora vai ter que se pesar na balança. Eu vou votar dessa vez menos em pessoas e mais em projetos. Eu vejo que o Brasil está numa grande encruzilhada. Não é fácil. E o pior de tudo, as pessoas vão para os extremos e elas não permitem a discussão do verdadeiro problema brasileiro. O que eu posso dizer é que o Lula hoje só existe pelo Bolsonaro e o Bolsonaro só existe pelo Lula. O professor quer fazer alguma observação? É uma curiosidade, assim, você apoiou e votou, né, na última eleição no então candidato Jair Bolsonaro, e aqui em Alagoas tem uma relação política com a família Calheiros, inclusive compõe o governo, né, do governador Renan Filho. O senador Renan Calheiros, ele tem sido talvez um dos maiores opositores do governo Bolsonaro na esfera nacional. E foi talvez um dos mais sistemáticos opositores das supostas ilegalidades cometidas pela Operação Lava Jato. Como é que o senhor se equilibra nessa disputa política? Olha, em 2014, eu no Ministério Público fui convidado pelo governador Renan Filho para ser secretário de Segurança. E esse convite que aceitei e fui adiante, me manteve com a independência necessária no governo. Claro, ele sendo o governador do estado, mas dele nunca recebi um telefonema, dele nunca recebi qualquer tipo de direcionamento que não fosse pela independência da segurança pública. Saí do Ministério Público, ele manteve comigo esse compromisso de respeitar as minhas linhas de pensamento. Com o senador Renan Calheiros, que eu tenho um tratamento cordial, eu nunca tive a oportunidade de debater mais a fundo essas questões. Mas o MDB é um partido plural. Ele tem que aceitar nas suas fileiras pensamentos distintos.
O que eu posso dizer é que eu quero também o bem do Brasil. O que for bom para o Brasil, eu também irei atrás para que isso aconteça para a nação. Mas eu não fico subjugado, nem muito menos com o pensamento de outro. O MDB ele me dá espaço para ter a minha opinião e para defender as minhas teses. Eu não preciso me equilibrar. Eu estou muito livre para poder ir adiante nisso. Na hora que, se de alguma forma essa rédea for puxada, eu estarei fora. Joãozinho. Secretário, ainda falando sobre essa questão partidária, o senhor pensa em permanecer no MDB e o senhor vai concorrer a algum cargo eletivo nas eleições de 2022? Mozinho, quando eu fui disputar a eleição, eu confesso que eu não tinha um partido definido. Tive uma conversa com o governador Renan Filho, que foi muito correto comigo enquanto eu estava no governo. Tive uma conversa com o Rui Palmeira, que também me ofereceu legenda. E foram as duas correntes políticas que eu tive e conversei. Não conversei com mais ninguém sobre a política naquele momento. E conversei com o governador e o governador me ofereceu a legenda para ser candidato. E o prefeito também me ofereceu a legenda. Eu vendo e começo a trabalhar assim já há um longo tempo, eu vendo que a união de propósitos é o que mais facilita a entrega de resultados, eu aceitei e agradeci o apoio do governador Renan Filho e o apoio do prefeito Rui Palmeira, sem para isso ter nenhuma pré-condição. As condições seriam naturais de uma parceria baseada em propósito. Mas o povo de Maceió, legitimamente, me levou ao segundo turno, mas não me elegeu prefeito. Não me arrependo de ter tido o apoio de ambos. Volto a dizer, olhando para trás faria diferente, de jeito nenhum. Era isso que eu ia perguntar, secretário. Estrategicamente, ter o apoio do prefeito Rui Palmeira à época, que tinha um desgaste grande naquele momento, encerrando um segundo mandato, natural, um desgaste grande. Estrategicamente não foi um erro? Deixa eu lhe dizer, Cícero, olhar para trás para fazer a avaliação é fácil. Eu sou muito grato pelo apoio que recebi do governador e do prefeito. Hoje faria de novo. Você disse por quê? Porque a pessoa que disse, não, eu não voto no Alfredo por causa de A ou de B, ela está completamente equivocada. O Alfredo é a mesma pessoa. Eu não tenho nenhum tipo de relação que não me permitisse tocar os meus próprios projetos. Então, assim, não me arrependo. Teria para Maceió um projeto concreto, não seria um projeto de rede social, um projeto de trabalho, um projeto de enfrentamento dos grandes problemas sociais. Ponto, passou. Aí se você me disser, Alfredo, estrategicamente não ficou muito pesado o palanque? Poxa, eu estou com um que eu fui secretário de segurança, que está fazendo um excelente governo. Eu estou com outro que poderia ter um governo ainda melhor, mas ele é um cara decente, é um cara que não é violento, é uma pessoa que tem grandes ideias para Maceió. Por que eu não iria aproveitar esses dois grandes aliados para seguir adiante? Então eu tomei uma decisão da qual faria de novo. Em relação ao projeto para esse ano eleitoral, secretário, a gente fica para o próximo bloco, ok? A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app.
Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa A Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. O nosso convidado de hoje é o historiador, professor de História do Instituto Federal de Alagoas, pós-graduado e mestrando pela Universidade Federal de Alagoas. E o nosso entrevistado é o secretário de Segurança Pública do Estado de Alagoas, Alfredo Gaspar. Secretário, a gente deixou antes do intervalo uma pergunta. O senhor respondeu parte dela. E em relação às eleições desse ano, pretende disputar algum cargo? Pretendo e estou me encaminhando para ser candidato a deputado federal. Irei buscar esse mandato com independência e baseado nos serviços prestados. Fui 24 anos promotor de justiça, 13 anos professor universitário, fui 2 vezes secretário de Segurança Pública. Portanto, eu tenho legitimidade e serviço prestado para discutir a melhoria do meu país. E é isso que eu me proponho, discutir o Brasil, melhorar Alagoas. Em relação ainda à segurança pública, secretário, voltando para o tema da segurança pública, o senhor acha que é possível fazer uma segurança pública eficiente só com o aparato repressivo? Se investe muito no aparato repressivo e se esquece um pouco dos mecanismos preventivos. Como se houver essa questão? A melhor forma de fazer segurança pública não é prevenindo? Olha, não tenho dúvida disso. A educação, a escola em tempo integral, as creches, a oportunidade de empregos, as áreas de lazer bem cuidadas, as oportunidades de esporte também. Tudo isso é fundamental para ajudar na segurança pública, a iluminação. Entretanto, tudo isso demora a chegar. Sobra para quem? Sobra para a segurança pública e segurando essa peteca. O desequilíbrio social é um pressuposto da violência? Olha, muito grande, não tenha dúvida em relação a isso. O Brasil é um país muito desigual. Aqui em Maceió, essa cidade belíssima, nós estamos próximo à Ponta Verde. Isso aqui é coisa de primeiro mundo. Você andando 5 quilômetros, você vai ver, e você conhece bem a nossa cidade, você vai ver o tamanho da miséria social. Agora, tem algo que nos ajudou demais a combater a violência, que é o projeto Vida Nova nas Grotas. Foi fundamental, trouxe muita dignidade e a gente tem que expor isso porque faz a diferença. Vamos indo. Secretário Alfredo, chegando em Brasília no próximo ano, em 2023, qual seria seu grande projeto para Alagoas como parlamentar? Olha, o primeiro deles não seria com certeza distribuir dinheiro. O papel do parlamentar é um papel muito mais profundo. O Brasil é uma coxa de retalhos em termos de legislação e isso prejudica demais o avanço econômico. A reforma tributária, acho ela fundamental, a permanência do direito dos trabalhadores, uma educação mais forte, um SUS mais presente na vida do cidadão e, evidentemente, que eu não podia deixar de ter a temática da segurança pública com reformas legislativas eficientes para a gente afastar essa coxa de retalhos que é a legislação. Só um exemplo, criminal, que precisa ser fortalecida e direcionada aos grandes criminosos, seriam áreas de atuação que atuarei, se essa oportunidade me for dada, com eficiência e conhecimento de causa. O sistema prisional brasileiro está sucateado? O sistema prisional brasileiro ele nunca foi prioridade. Apesar de já ter muito preso, mas nós temos milhares e milhares de mandados de prisão em aberto, transformando isso em impunidade e no final do ano lá 50, 60 mil assassinatos, só para falar de uma espécie de crime. O Brasil ainda precisa aprender mais. Os crimes graves não tem outro caminho, tem que ter cadeia. Não dá para você pegar um jovem de 25 anos, por exemplo, e eu não estou falando o jovem de exclusão social, não.
Eu estou falando de uma pessoa jovem que tenha crimes de estupro, que tenha crimes de roubo, que tenha crimes de homicídio, de tráfico de drogas em grandes proporções, e essa pessoa continuar solta, por exemplo, ganhar habeas corpus porque o processo não foi julgado num tempo razoável, por exemplo, de 6 meses. Isso não existe, o Brasil não suporta isso. O que se está vendo no Rio de Janeiro, por exemplo, essa guerrilha urbana em que o Estado está fora porque perdeu o controle, corre-se um risco muito grande de ser disseminado para todo o Brasil. Gustavo, por favor. Secretário, reza a lenda que em 1968, por ocasião do debate em torno da implementação do AI-5, o então vice-presidente da República teria alertado o presidente Costa e Silva sobre os riscos de ruptura com o Estado de Direito. Teria dito ele, o problema não somos nós, o problema é o guarda da esquina, né, quando ele se sente demasiadamente encorajado. No período mais delicado, no auge da pandemia, circularam vídeos pela internet que mostravam abordagens policiais em bairros da periferia de Maceió, no sentido de neutralizar supostas festas, né? Eu estou me referindo ao período mais dramático da periferia, quando os governos estavam comprometidos com as políticas de distanciamento social. Ocorre que no mesmo período também circulavam informações, não vídeos, mas informações de que a elite alagoana também se refestejava nas suas festas, casamentos e cerimônias. O ponto da minha pergunta é a questão policial, a abordagem policial. Nós temos um Estado fundado em princípios liberais baseados na igualdade jurídica. Eu, pessoalmente, sempre acreditei que a igualdade jurídica era uma utopia sem uma mínima igualdade econômica e social. Quero saber sobre o desafio para um homem que conduz a segurança pública do Estado, para que a gente pudesse, no mínimo, tentar nivelar as abordagens policiais, né? Tentar fazer com que a abordagem de um policial para o homem negro, pobre da periferia, fosse o mesmo, né, para o homem aqui da Ponta Verde, né, da Jatiuca. Professor, eu tenho uma formação no Ministério Público, depois tive a oportunidade de 2 vezes estar na Secretaria de Segurança Pública. Conheço de vivência essa realidade e eu sempre dialogo nesse sentido. É muito importante que o chute que se der numa porta da periferia seja igual ao chute que se dê numa porta da Ponta Verde. Isso é fácil? Não, não é fácil. Porque também uma parcela considerável daquele delito diário, ele está mais na periferia do que em áreas mais abastadas. Essa é a realidade. A polícia ela atua mais na periferia porque o número de ocorrências na periferia, seja chamado de som alto, seja violência doméstica, seja crimes patrimoniais, naturalmente algumas pessoas se sentem mais apropriadas a cometer esse delito em território que tem o domínio. A polícia cidadã, a polícia de proximidade, a polícia comunitária, a polícia que orienta, esse aí é o grande escopo da segurança pública. Nós vamos chegar a um patamar que essa polícia cada vez estará mais presente. Nós temos 9 bases comunitárias aqui em Maceió, com uma polícia de proximidade, com uma polícia de orientação. E queremos expandir mais, queremos levar esse tipo de polícia adiante. Agora, o homem da segurança pública, Cícero, e você também é do mundo jurídico e acompanha isso in loco, o homem da segurança pública, ele vivencia situações bastante traumáticas e que deixa ele no fio da navalha. É você chegar de madrugada em um beco escuro, é você ter que perseguir em uma área inapropriada um suspeito. Você imagina o grau de tensão, o grau de solidão que esses agentes de segurança pública também não passam diariamente arriscando as suas vidas. Então, o grande escopo da segurança pública, professor, é essa discussão, ela deixar de ser acadêmica, ela se tornar experiências como Alagoas está fazendo e cada vez mais avance nesse sentido.
Eu vou insistir na pergunta do professor, secretário, até sendo mais objetivo, em relação a essa questão da abordagem policial, perguntar não ofende. Claro. A atuação policial é seletiva, ou seja, tem cor e CEP? Olha, eu luto e acredito que não. Eu luto e acredito que não. Se você perguntar, tem espaço para melhorar muito isso? Eu não tenho dúvida que esse é o caminho que teremos que percorrer. João Mozinho. Secretário, tocar num tema sensível, há pouco mais de um ano foi executado o ativista político Kleber Malaquias, lá em Rio Largo, e muito se fala de nomes, enfim, como anda especificamente esse caso? A família cobra quase que diariamente quem matou Kleber Malaquias, como é que está esse caso, secretário? Kleber Malaquias, enquanto eu era do GECOC, pedi proteção de vida para ele. Ele era uma pessoa que dia sim, dia não me procurava para discutir as questões que afligiam ele, principalmente em Rio Largo. Colaborou muito em algumas investigações, portanto eu me aproximei do Kleber por conta dessa convivência diária. Depois que eu saí lá do hoje GAECO, algumas circunstâncias ocorreram e o Kleber deixou de ter essa segurança diária, até porque não tinha como manter isso de forma indefinida. Perdi um pouco o contato com ele, mas quando eu o vi sendo assassinado, eu ainda não estava na Secretaria de Segurança Pública, quando eu ouvi a notícia. E voltei para a Segurança Pública e uma das minhas primeiras reuniões foi justamente com os delegados encarregados do caso do Kleber Malaquias. E naquela oportunidade eu vi que tinha delegados muito responsáveis e competentes a ponto de serem delegados reconhecidamente como da linha de frente. Já apresentaram os autores materiais e supostamente quem estava também dando esse apoio à execução. Semana passada, que eu me reúno todo dia, conversei com o Dr. Carlos Reis, que é o delegado geral, e eu deixo bem claro, eu sou secretário de segurança, o delegado tem total independência para ir à frente. O que eu posso fazer é apoiar no que for necessário. Mas chamei o Dr. Carlos, doutor Carlos, está pegando mal para a segurança pública não serem apresentados o nome ou os nomes dos mandantes. A gente fica ouvindo em boteco de esquina, não está certo. Ou seja, se chegou aos materiais, a polícia ela tem que dizer, olha, vamos conseguir chegar aos intelectuais ou ao intelectual, ou foi tão bem feito a ponto que nós não iremos avançar. E semana passada eu o chamei, pedi que ele se reunisse com os delegados e que de forma muito cordial discutisse com eles a possibilidade de adiantar essa apresentação. Eles já me falaram uma vez que estavam esperando cruzamentos de dados de empresa de tecnologia. Quem faz um crime dessa natureza encomendado e de pistolagem, sabendo a repercussão que iria ter, também tomou as suas precauções para esse mandante ficar cada vez mais oculto. Mas nós estamos com os melhores delegados trabalhando com a autonomia necessária para apontar esses mandantes. Para mim, especialmente, seria muito importante que os delegados apresentassem esses nomes ou esse nome. Pouco importa quem seja, é pelo simbolismo. Falando em homicídio em crime, secretário, um tema transversal, mas que tem muito a ver, o senhor é favorável ao porte de arma para o cidadão comum? Olha, eu posso falar de estatística, certo? A estatística deste ano da segurança pública, ela não demonstrou que o porte de arma aumentou a criminalidade, nem o crime violento. Neste momento agora, é esse o dado que posso dizer. Eu não sou favorável ao porte indiscriminado. Porte indiscriminado é uma verdadeira loucura. Eu sou a favor do porte que exija condições. Essas condições, e tem muita gente que fica em locais distantes,
em transporte de valores, em situação de risco, que tem condições de portar uma arma, e eu não vejo por que o Brasil não permitir que isso aconteça. Porque, pelo outro lado, Cícero, o Brasil já permite que a criminalidade porte a arma que quiser. Se você quiser um fuzil, você compra no país. Se você quiser um morteiro, você compra no país. Se quiser uma pistola, então... É verdade, mas um cidadão comum portando uma arma, secretário, ele não se coloca numa situação até de maior risco? Eu cresci aprendendo o seguinte, dizendo nunca reaja, né, a um assalto, nem uma abordagem, porque é perigoso. Deixa eu dizer uma coisa... Imagine com um cidadão comum com a pistola no Deixa eu dizer uma coisa que eu nunca disse. Você sabe, quando eu tinha 21 anos, eu estava num telefone e no meu escritório de advocacia. Quer dizer, no escritório que eu tinha montado. E arma registrada, tudo direitinho na gaveta. E fiquei no telefone e rodando o tambor. Rapaz, eu dei um tiro. Dei um tiro que eu digo, meu Deus do céu, eu ia morrer, ninguém ia entender porque eu morri. E dizer, rapaz, esse cara se matou. A prova do grande risco, nada. né, de posse de uma arma. Doravante, assim, 99% da minha atividade, eu não uso arma de fogo. Mas eu tenho um olhar amplo para isso. Eu sei que tem muita gente com necessidade e que eu não acho justo não ter acesso. Agora, dado estatístico concreto. Qual foi a grande diferença do Alfredo 2015 para o Alfredo 2021? Violência era concentrada na região metropolitana. Hoje, a violência já flui muito para o interior. Secretário, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria saber, a gente sempre pergunta aqui aos entrevistados o que eles costumam fazer fora da atividade profissional. Hoje o senhor, comandando a segurança pública, quando tem um horáriozinho vago, gosta de fazer o que, secretário? Assistir um futebol, ouvir uma música, maratonar uma série, enfim. Olha, vocês podiam aqui inventar qualquer coisa, mas eu não sou homem de estar inventando. Quando eu me dedico a uma ação, eu vivo aquilo 24 horas. A minha cabeça trabalha muito. Foi assim por onde eu passei, eu recebi isso do meu pai. Mas nas horas de lazer, secretário? Eu tenho muito poucas horas de lazer. Quando eu deixar a Secretaria de Segurança, aí eu vou ter oportunidade para isso. Mas é impressionante. Dizer, Alfredo, você relaxa como? Eu relaxo trabalhando. É a forma que eu me porto. Agora, tem uma coisa que me deixa muito bem, eu saber que a minha família está com saúde, meus amigos estão bem. Mas se você me chamar assim, a minha esposa diz, vamos dar uma saída, vamos fazer uma viagem, eu não consigo. Aquilo dali me consome e eu prefiro... Mas é preciso, secretário. É preciso, mas na vida você tem que ter o lazer, você tem que fazer o esporte, você tem que arejar a mente. Mas eu nunca funcionei dessa forma. Por exemplo, o João é um triatleta, né? Eu gosto. Para se animar, ele corre 40 quilômetros de manhã, secretário. Isso é uma maravilha. Bom demais, Nem né? tanto, né? Mas, quando eu sair da Secretaria de Segurança, uma das coisas que eu irei fazer, se Deus quiser, é procurar fazer uma atividade física para ter uma saúde ainda melhor. Que bom, secretário. Quero aqui agradecer a participação do professor historiador Gustavo Pessoa. Professor, obrigado. Eu que agradeço, Cícero, João, secretário Alfredo. É isso. Estou à Agradeço disposição. ao meu colega de bancada, João Mozinho, e a todos vocês. Até sábado que vem.